Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos realizar mais um recital do Laboratório de Criação Poética, que se diferencia de outros cursos de escrita criativa por vários motivos. Primeiro, porque além das aulas teóricas, que acontecem via Zoom, e que são gravadas em vídeo e publicadas no nosso canal no YouTube. Então, as pessoas podem assistir a qualquer dia, a qualquer horário. E das oficinas, em que nós realizamos via Skype, em que comentamos os poemas de autoria dos alunos. Nós temos outros diferenciais. Por exemplo, a publicação de plaquetes com poemas dos alunos. Plaquetes são publicações com menos páginas do que um livro. Nós já publicamos 5 plaquetes: A Lua e Suas Variações, com poemas de temática amorosa, Poesia em Tempos de Barbárie, com poemas políticos, Quando os Peixes Voavam, com poemas para crianças, A Noite Dentro da Ostra, que não teve um tema exclusivo, e Tanto Mar Sem Céu, a nossa primeira plaquete, que também não teve um tema central. Além disso, publicamos várias antologias com poemas dos alunos em revistas eletrônicas importantes, como a Germina, a Zunai, a Musarrara, a Ruído Manifesto, Casulo e várias outras. E no começo do ano que vem, publicaremos uma antologia em formato livro, com mais de 200 páginas, com poemas de alunos e ex-alunos do laboratório. Neste ano, publicaremos ainda uma nova plaquete de haikais, que deve sair possivelmente em novembro. Além disso, nós temos um cuidado em divulgar os livros publicados, né, pelos alunos do curso. E antes mesmo da publicação, prestamos um trabalho de assessoria, né, de leitura crítica dos livros dos participantes do laboratório. Então, estas são algumas diferenças em relação a outros cursos online de escrita criativa, que também têm o seu mérito. Bem, vamos iniciar agora, então, o recital. O Edelson pediu que ele fosse o primeiro para ler, mas ainda que ele não pedisse, né, ele tem um compromisso, mas ainda que ele não pedisse, como o nome dele começa com a letra E, e nós vamos chamar os poetas por ordem alfabética, então, inevitavelmente, ele será o primeiro. Edelson, por favor, leia os seus poemas. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos e a todas. Eu vou ler um poema do meu livro Palavras para Estrangular Silêncios, publicado pela editora Patuá. Urbe, a cidade espessa, sístole e diástole, entropia urgente. Motores e corpos latejam desejos no fumo dos becos. Há ranger de ferros, de ossos e de dentes na junção dos díspares. Um olhar caótico depara o concreto que empareda o medo. As palavras pássaros jamais se capturam nas gaiolas mentes, e bocas vorazes engolem silêncios e pastéis de vento. Frêmitos no sexo, um vômito cíclico na pétala aberta. Átimos de dor reprisam-se em seus eternos fragmentos.
e nenhuma placa aplaca o desnorte da turba que sofre. A cidade esfinge, máquina que mói, putas e poetas. Máquina que mói, máquina que mói, máquina que mói, máquina que mói, máquina que mói. Excelente, Edelson. Já deu 5 minutos? Você não quer ler mais um? Acho que dá Eu tempo. poderia esperar outra rodada também. Tá certo. Vou ter um tempinho mais e na outra eu leio mais um. Obrigado. Tudo bem. Lembrando também que o laboratório já fez alguns encontros presenciais, né, em São Paulo e em Curitiba. E no ano que vem, possivelmente, em Brasília. Bem, Isabel, por favor. Boa noite a todos, todas. Um prazer, não é, estar aqui com vocês novamente nesse sarau. E vou ler, então, meu poema Ecos de Galos 2, que eu espero publicar no meu segundo livro. O inventor ensina, catar se limita com escrever na superfície branca da folha. Como no côncavo do alguidar, o leve e oco, adjetivações, palha e eco, lirismo à mancheia, deve-se jogar fora o que boiar. A pedra decantada é quebra do horizonte flutuante, expectativa do leitor fluvial que deseja o texto de prazer contente. Lanço as despalavras, dar o desespero ao leitor satisfeito de si, quebrar os dentes. Imastigável é o prazer do texto. Provoca iscamente, educa pela pedra, ranhadura, pele do poema. Presa à superfície, à impureza do branco, o poema sujo, a nódoa no brim. A palavra nascida flor, manguezal, lótus surge do caos, renasce da lama em direção à luz. Poeta catador de feijão, à procura da poesia, no entre-lugar, realidade e invenção. É o meu primeiro poema. Belíssimo, Isabel. E se eu não estou enganado, você apresentou em uma das oficinas. Sim, eu justamente selecionei esses três, né? Se for possível, que foram poemas que nós trabalhamos na nossa oficina. Que ótimo, Isabel. Parabéns. Obrigada. Não sei se o Jorge poderá ler, ou se ele vai apenas acompanhar. Você vai ler, Jorge? Bom, eu vou chamar então a Marli. Caso o Jorge consiga ler, ótimo. Marli, você pode. Agora não, eu vou selecionar. Oi? Eu vou. Eu não selecionei poema, eu estou aqui no hospital ainda, então eu prefiro ficar só ouvindo. Sem Ok? problema, Muito Jorge. obrigado. Tudo bem. Então, por favor, Marli. Boa noite, Boa noite. me ouvem bem? Com eco. Você entrou com 2 perfis, não foi? Foi com... Chama outra pessoa para tentar resolver aqui. Tá certo. Então, enquanto a Marli resolve o áudio, Nara, por favor. Boa noite, pessoal.
Eu vou falar também um poema trabalhado no laboratório. A Lâmina. Balada Paranoia. No deserto dos teus olhos, a solidão da estepe. No breu da crueldade, tua nudez sem disfarces, serpenteia luzes. Onde nômades deitam raízes, mãos desatam laços e me resgatam. No deserto dos teus olhos, sol e vento desaguam. Tez morena reclama tua palidez, tâmara madura. Espada e lança, escudo e machete, não te detém. No deserto dos teus olhos, batalha perdida. Tambores em fila, exércitos em transe, além do poente. Pérsia, Anatólia, Geórgia. No deserto dos teus olhos, 99 nomes são meus. Dobram-se impérios seljúcidas, oguzes, silenciam, silenciam. Mais seria em ti, acima de Cã, homem e Deus. No deserto dos teus olhos, lâmina na garganta, fere o leão, rugido acorda ancestrais. Tomba carne, tomba espírito, tomba noia. No deserto dos teus olhos, solidão me espera. Neve em teu corpo. Sangra, espada mongol. Sangra, espada mongol. Maravilhoso poema, Nara. Muito, muito bonito. E eu me lembro de quando você apresentou em oficina. Para o comandante mongol do exército do Gengis Khan. Obrigada. Depois eu falo outro, tá? Tá certo. Tchau. Esse poema precisa ter um lugar de destaque no teu livro. Ah, legal. Como eu já disse na introdução, né? Um dos diferenciais, né, do curso é que nós fazemos um acompanhamento, né, da produção dos alunos e até a revisão crítica, né, dos livros, né, em alguns casos. E também dialogo, né, quando necessário, né, com os autores, via Skype, via Zoom, para discutir, né, o projeto que cada poeta está desenvolvendo. Bem, Marli, espero que agora o seu áudio esteja ok. Agora sim. Ah, ótimo. Boa noite a todos. Obrigada, Cláudio, por esse espaço aqui, tão importante. Eu vou começar com o mais recente poema do laboratório, né? Para valorizar esse espaço maravilhoso que a gente tem aí de amadurecimento na escrita poética. Então, vou começar com Tênue. Vejo essa destemperança nos seus lábios de vidro, na língua que sangra, olhos que dançam em águas precipitadas. Vejo a mulher decaída na linha tênue dos seus olhos que não vigiam. Contudo, uma luz a impulsiona, força motriz. A mulher atravessa a íris, aprofunda. O homem, lucidez embriagada de rompantes. Pressão no corpo, um equívoco de vida. Jogar a pedra na vidraça, ver cada timitar de caco deitar em sono.
mastigar os estilhaços, regurgitar mosaicos de sentimentos, ajeitar os olhos para a imensidão, ver o homem e mulher que se dão as mãos. Uma beleza ainda. Vai no segundo? Sim. Se você Pedreira de Xangô. Sair de Aruanda, fazer flauta da face animal, tocar a raiz, chegar na raiz ancestral. Não respirar dói, dói. Salve Machado do Pai Xangô. Canta raio, rasgará as vestes, as peles dos homens que seguem cartilhas da violência. Não respirar dói, dói. Salve Machado do Pai Xangô. Mortalha do negro veio dos navios negreiros. Hoje, sudário dos excluídos. Embrulha os estômagos, acende todas as dores de uma sociedade em restos mortais. Não respirar dói, dói. Salve Machado de Pai Xangô. Excelente, Marli. Eu estava com saudade dos seus poemas e também me lembro desses dois, né, que foram apresentados em oficina. E uma coisa interessante, né, que eu não canso de repetir, que eu acho muito, muito legal, que cada poeta no laboratório tem uma voz própria. Nós temos autores que escrevem sonetos, outros preferem haikais, ou poemas visuais, ou poemas em versos livres. Alguns escrevem mais sobre política, ou sobre tema erótico amoroso. Enfim, é um pluralismo de vozes, né? Uma diversidade de estilos. E o meu papel, né, no curso é o de justamente fortalecer esse pluralismo, né? E colaborar ao máximo para que cada um desenvolva o seu projeto pessoal na sua voz própria. E temos resultados maravilhosos aqui, né? Como os livros do Sidney, né, da Silvia, do Edelson, de tantos outros poetas, né, que já publicaram ou que estão organizando livros para publicar. E, inclusive, a indicação de editoras também é algo que nós fazemos. Bem, seguindo na ordem alfabética, Noélia, por favor, mais uma representante de Brasília. Boa noite, Cláudio. Boa noite, poetas, amigos. Eu vou falar dois poemas pequenos, né? Em geral, meus poemas são bem pequenos. Vou começar com o poema que nós trabalhamos no último encontro, na oficina, que se chama Depois do Café. Não faz sentido a carta de indagações. Para quê? Sobre a mesa, o livro desconhece ensinar caminhos. Os óculos nem desconfiam inaugurar a visão. O café não imagina ser o ímpeto para escrever a carta. Desútil palavra escrita a nos descortinar. Obrigada. E aí o outro é o que entrou na plaquete, A Lua e Suas Variações, que se chama A Forma da Água. O amor abissal, em sua forma genuína e sob a vigilância de cavalos marinhos, não está a nosso alcance. A nós, humanos, cabem as chamas da quimera e a falsa profundeza do romance. Obrigada a todos. Eu agradeço, Noélia. Então, seguindo pela ordem alfabética, Sidney, por favor. Boa noite, gente. Boa noite a todos.
Eu vou ler um poema inédito que eu ia trazer para a oficina. Rumor na montanha. Entre manhã e tarde, o sol alonga o dia e no brilho intenso da luz acorda a nova estação. Por trás da rede de eras, reconstrói no espaço verde muro para além do vestíbulo. O tempo não existe na longidez do dia, apenas tráfego contínuo de inflamados raios, acima da ramagem, enlaçada no cerne dos sentidos, desatentos ao voo. Toda a história vivida funde-se à dispersão do esperado. Encontrar no ímpeto do mundo raso, vazio urbanizado por palavras expostas em versos conclusos. Pedra a pedra o caminho descobre metáfora de cordilheira. Passa diante do muro e desce para o trespasse. Como o rastro sonoro da água rescalda, em silêncio, vapores do sol. Ao rito espontâneo de névoas, a textura da cera na plumagem artificial das asas perde-se no cume da história. Ícaro que morrerá distante do mar. Obrigado. Sidney sempre Uau! causa um forte impacto, né, com a leitura dos seus poemas. Cada nova apresentação dele é um terremoto, no bom sentido, que ele causa. Aliás, o Sidney e a Sílvia, né, que vai ler agora, lançaram seus livros, né, em São Paulo recentemente. Eu também lancei o meu segundo romance, né, Casa das Encantadas. Aí fizemos um evento, né, do laboratório com os nossos 3 livros, num espaço na Vila Madalena, se não me engano, né, muito agradável, e espero que no ano que vem façamos vários outros encontros presenciais. Sílvia, por favor. Opa! Todos me ouvem? Todos Sim. me ouvem? É um prazer. Eu trouxe o resultado das nossas oficinas aí. Então, vamos lá. Como são pequenos, lerei acho que 2 ou 3, né? Nessa. Amor diáfano. Amo em ti os rostos que ninguém ama. Amo como se ama o proibido, o imperscrutável. Amo em ti o simples, escancarado em imperfeições e defeitos. Amo em ti o antissexo das cores que não se vê, da vida que renasce, do amor que se renova. Amo em ti o cheiro que exala, poros obscuros, masculinidade. E porque amo, vivo, perene e freneticamente, um amor diáfano e sincero. Depois de ouvir elogios, né, no outro, eu vou ler um que eu ouço do nosso mestre aí com muita honra, que ele gostou desse poema, então eu vou lê-lo novamente. A vida já foi nuvem. O sol dava as caras na senzala flutuante, era ela, sempre ela, com sua cor avelã, mãe sem filhos, parto após parto, suor, sofrimento, vida preta que se apaga. Chora antes que o outono vá embora, depois que o inverno castiga, num verão que não chega, pois a vida já foi nuvem e ela, Clara, já velha, se matou. Dá tempo de mais um? Sim. Ok. Como ler nua? Leio nuvens tortas, enrevoadas, pássaros cantantes, redemoinhos de Van Gogh, distorcem horizontes, e eu sigo nua. No tear de redes, afagos chamegos, mãos perdidas, achados, a libido.
Leio as cores no horizonte rajado de estrelas marejadas de lágrimas amarelas. E eu sigo nua. Leio a plebe terrosa sem o pão do dia. Faz o amor à noite para aplacar a falta que guia a estrada vastidão. E eu sigo nua. Leio nua e nua sigo, a ler os caminhos perfídia, flagício, dolor, torpor da morte, e eu nua leio a sorte de tê-lo com sorte em meus braços, nua. Muito obrigada. Muito belo, Silvia. Obrigada. Bem, vamos fazer então uma segunda rodada de leitura, lembrando que nós vamos finalizar, né, às 19 horas. Bom, a Ana não está podendo ler, nem o Jorge. Então, por favor, Edelson. A segunda rodada. Sim. Vou ler um inédito meu, e depois um outro que já foi publicado na revista. Labirinto de Sofismas. Sangue mineral coagulado na ferida aberta pela palavra. Esta angústia que lateja o corpo e faz de mim um animal revolto, colhendo em livros flores de defuntos. Um poema de Nicanor Parra, como um pássaro de asa quebrada, entra em voo penso pela janela e me perfura os olhos semimortos, mostrando-me o que de fato importa. De que outra forma pode resistir um homem com sua metafísica ao esfacelar de um céu de granito? Os destroço a soterrar-lhe o ser num teatro de dores e abandonos. O que fazer ao se saber inerme ante os escombros de um arcabouço, erguido sobre areia movediça, se o que de fato importa permanece, é a certeza de que nada é certo? Salva-se o poema ou nada se salva. Há sinais confusos por toda parte que apontam para o caos e o declínio, e manter o mínimo de sensatez é equilibrar-se no lodo das pedras. O poema alado, janela adentro, revira todo o interior da sala. Seu bico fino me transpassa o peito. Agora sangro palavras vivas neste labirinto de sofismas. Tem um outro aqui, que é curtinho. Por favor. O pastor. O pastor e o bumbo na praça. O pastor e a Bíblia reaça. O pastor e a baba da raiva. O pastor e a mente na caixa. O pastor e a falsa palavra. O pastor e a sanha da farsa. O pastor e a senha da foda. O pastor e o sinal da besta. O pastor e a saga antiética. O pastor e a sua suástica. Excelente, Edelson. Gosto muito dos seus poemas políticos, são bem contundentes e necessários. Isabel, por favor. Então, vamos lá para os meus poemas. Eu vou ler o Ser e a Linguagem, que também deve fazer parte desse meu segundo livro. O Ser e a Linguagem. Vagávamos nômades à mercê dos instintos, sentidos afiados, guiados pelas coisas. Nos tornamos sedentários e o fogo moldou mãos de barro. Fixar a experiência nas rochas de granito, o ícone. Nos tambores, na fumaça, o índice dos nossos passos. Pela falta, aprendemos a dizer as coisas, depois de desenhá-las. A necessidade de revivê-las nos impulsionou o ato, simbolizá-las para não as perdermos, eternizá-las na ausência de nossos olhos. Pela insistência da escuridão,
dizemos a luz e as cores projetadas por ela. Pelo obsessivo desejo, perdemos a pele, dizemos o desejo. Da incapacidade de amar, a morte dos sentidos, dizemos o amor. Na automatização da linguagem, dizemos a poesia, luta ontológica entre o ser. Ressignificamos o nada. E o próximo é Furores. Esses 3 poemas que eu estou apresentando é como se fosse uma declaração de poética, né? São poemas metalinguísticos. Furores. Me assalta cruzando as pernas delgadas dos ponteiros. Silenciosa, velada, acorda os furores. Esta mistura de angústia e desejo que insiste em apagar aquilo que acende, incita os gozos ao tocar os signos, projeta sombra e luz, oposição complementar de alma e corpo. O mundo se reflete e se refrata, espelho arremessado nas rochas, entre os cacos caleidoscópicos. Me ergo, sozinha, desnuda, sobre o vale, recôncavo do silêncio. Diana despojada de flechas, solitária nos rastros de invisíveis inimigos. Realidade ameaçadora, porque me desequilibra na ponte do abismo de suas ambivalentes perguntas? Almejo a prismática resposta, luta dialógica de homens enunciados. Travessia incessante entre eu, tu, eu, criatura incapaz de conter-se, eventividade, só na sede se sacia. Língua lenta, veloz, acedo a sua espada, furiosa substância, verbo, avidez, subterrânea delirante. Poesia chama que a todos os idiomas consome, faz arder todas as formas. Avulta sobre mim suas metáforas, expulsando toda a saliva empoçada da língua vassala cotidiana, cotas de danos. No vai e vem de ancas, sobe, resvala, desce o mais fundo. Sou barco à deriva de seu canto de êxtase, exército, maré. São os meus poemas que eu escolhi para esse nosso sarau. Todos eles, não é, trabalhados no nosso laboratório. É isso. Obrigada a todos, todas. Obrigada, mestre. Ótimo, Isabel. A intertextualidade é sempre um elemento muito visível na sua poesia, e eu gosto da maneira como você lê os poemas. Eu venho percebendo, né, nas últimas oficinas, que você está lendo poesia, né, em voz alta de uma maneira muito mais profunda, né, intensa, trabalhada, né? Isso é ótimo. Obrigada, mestre. É isso mesmo. A gente está sempre nessa relação dialógica, não é? Eu acho que a poesia ela fala sobretudo de poesia, da Com poesia. certeza, com Não certeza. é? Baco tem ajudado bastante assim, né? Nessa ênfase na leitura poética. Então, agradecemos também aos Vinhedos e a Dionísio. Com certeza. Sem vinho não haveria poesia. Tá certo, obrigada, mestre. Muito bem. Marli, por favor. Eu peço a vocês que agora leiam poemas curtos, porque já estamos próximos do nosso horário. Vou ler do meu livro Carnaverbo. Esse eu não tenho. Pois é, ele esgotou, mas eu vou achar um para te mandar. Tá certo. Mas é um livro que eu falo assim, se eu tivesse feito a aula antes com Cláudio, Daniel, tem coisas que eu modificaria, com certeza. Falando em vinho, ontem eu fiz um Poetrix, né? Vou falar aqui, ele aqui bem rapidinho.
Certo. Bacantes. Opa! Enquanto ele se restabelece, que eu vou no meu aqui no Carnaval, Diário Devassado. Aceno-te com lenço etéreo perfumado. Minha voz grave pode atravessar os seus poros. Não tenho nada de esdrúxulo. Embora sendo esta mulher simples que arruma a casa, mora em mim uma bruxa que doma todos os tigres. Talvez isso um dia vire encantamento. Nenhum luxo. Meu nome é fome, de todos os amores esplêndidos. É a minha unha que está suja. O menino seco de sonhos e o homem coxo, às vezes sou eu, cansada das lutas inglórias. Mas mesmo a tarde sendo pouca, rompo os muros, buscando-me no fundo da caverna, vejo que não há passagem que me assombre. Assoma-me o desejo luz, dissecando a própria vida e fazendo-me poeta desnuda a correr outras paragens. Obrigada. Muito obrigado, Marli. Então, vamos chamar novamente a Nara, por favor. Pôr do sol. Na linha do infinito, um grão de areia despede-se do tempo. Não o impedem a noite, nem o dia. Ondas lavam cristais riscados pela aurora. Levados na maré, revelam diálogos cravados na memória. Pegadas na areia, denunciam companhia. Chegadas e partidas espelham faces, acordam sentidos. Na solidão sem volta, uma gaivota anuncia o entardecer, enquanto estrelas do mar sinalizam o caminho. É isso. Curto, belo e preciso. Obrigado, Nara. Obrigada, pessoal. Agora, novamente, a turma de Brasília. Noélia, por favor. Bom, eu vou ler um poema do meu livro, Assim Não Vale, e que foi escrito após a leitura de um poema de Bukowski chamado Vá para a Tumba Limpinho. Todos na tumba com Bukowski. Charles, ninguém se importa com você. Seu poema não importa. Nem a lama nos sapatos do jovem que acaba de fugir de casa e tem nas mãos um pássaro com a perna quebrada. Observo da janela. Ninguém se importa com eles. Você não sabia? A cerveja que busco na geladeira, derramo-a em 2 copos e solitária brindo ao amor. Que importa se os transeuntes deixaram os olhos em casa? Muito belo o último verso, sobretudo. O poema todo, mas esse verso final arrasou. Obrigada, mestre. Sidney, por favor. Depois eu chamo você, Ana. Eu vou ler um poema do meu último livro, Intempéries. Flagrante murmúrio da luz que se deita sobre rasas manhãs, onde o corpo, aberto ao mundo, desperta sereno e não resiste à dura sintaxe do dia. Ainda se faz sentir a rotina inquieta da voz nesta clara manhã. Mínimas sílabas que não ocupam espaço, como a pedra lisa ou cinza nuvem, sabem do poema safo. Presas ao olhar, nuvens cúmulos desvendam-se lentas nos furtivos relâmpagos e ausência do verbo
que se faz temporal. Como dizer o silêncio, o fragmento de pedra suspensa nas mãos? Como dizer o corpo na escritura do tempo, a pena, o papel, o vago? Algo sempre a descobrir. Na ânsia de juntar corpos e palavras em desalinho, falta uma letra apenas. É para desvendar seu nome. Obrigado pela oportunidade, Cláudio. Eu que agradeço, Sidney. Nem sei o que dizer depois desse poema. Enfim, vou chamar a Silvia, depois a Ana, aí eu farei uma leitura final. Por favor, Silvia. O meu é curtinho. Vamos lá, faz alusão à minha cidade, Botucatu. Desde o título. Ibitu. Ventos sopram com correntes savanas, suas terras florescem, filhos assentados, veridianos nas savanas. Desbotados quadros fatídicos da pátria-mãe feriram pátrio-poderes e seus homens esquecidos monumentos. Catus caem degradados, jazem nos cantos literários. Música sangra, torram arquitetônicos castelos, ablação. Na ânsia capitalista, aqui se faz arte. Lá e acolá, jaz, bye-bye. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Silvia. Por favor, Ana. Ana Rodrigues me enviou um livro, né, de poemas visuais e de haikais, que eu farei uma leitura, né, crítica assim que possível. Por favor, Ana. Tentando liberar aqui. Tá certo. Pronto, consegui. Perdão, que tive que dar café para a família, e aí atrasei. Tudo bem. Mas nesses haikais que o mestre me trouxe à luz, que eu estou apaixonada, um dos que eu mais gosto é o haiku chuva. Inverno chuvoso, pegadas frias na rua, tapete molhado. Pode ler mais Muito obrigada. alguns, se você quiser. Dá tempo. Ai, meu Deus. Então tá bom, deixa eu abrir aqui o arquivo, que esse aqui eu tinha escrito aqui. Então eu vou ler a trilogia, né? Ótimo. E são os 3 aqui que eu sobre o tempo. Deixa eu só abrir aqui o arquivo, perdão. Que é a tecnologia salvar, descarga. Esse é o Sol Inverno. Inverno iluminado. Tarde azul se despede. Noite traz o frio. E o último, que é sobre outono. Crocância marrom. Outono. Folhas espalhadas. Muito obrigada. Excelentes. Depois eu comentarei por escrito, né? Assim que possível, eu vou te dar um retorno. Muito obrigada. Bem, e para finalizarmos, né, esse encontro, eu também vou entrar na dança, se o meu gato deixar, né, que ele está querendo entrar na frente do computador, mas, enfim. Conversa sobre o Brasil com um poeta chinês. Este poema é do livro Sete Olhos e Outros Poemas, que eu publiquei no ano passado, e que é o meu livro mais recente de poesia. Vamos lá. País tão sombrio como um arco-íris negro, como um cão negro e outros cães, todos negros. Luz negra, jade negro, pele negra, sangue negro, soldados brancos e negros que matam negros. 1, 2, 3, até 80 vezes. Palavras escuras secam na boca,
costurada. Nenhum pensamento é possível aqui. Só o telejornal zumbi. Em qual língua é possível expressar este açougue de carne humana? Este é o relógio do medo. Estes são os 10 dedos do medo. Há sobreviventes? Uma palavra cai, 2, 3 palavras numa tigela vazia. Um rato é o nosso rei. Relâmpago ilumina flor mínima no caminho das antiflores. É um poema de 2019, portanto, o verso "Um rato é o nosso rei", vocês sabem a quem eu me refiro. Bem, e aqui Perfeito. finalizamos este recital do Laboratório de Criação Poética. Haverá outros. Para aqueles que estão assistindo ao nosso vídeo e quiserem ter mais informações sobre o curso, vocês podem escrever para mim pelo WhatsApp. O meu número é 11 948 78 24 88. Então, obrigado a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Cláudio.